Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Vou esperar todo mundo ir entrando aqui. O Marcelo também entrar. Hoje a gente tem um convidado muito bacana. Vou enviar aqui para os meus amigos já essa live. Acho que eu já enviei para todo mundo, mas vou enviar de novo. Se você puder compartilhar também, compartilhe com os seus amigos. Hoje a live vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre expansão da consciência, afinal, o que é essa tal expansão da consciência. Deixa eu mandar aqui pro Marcelo, que é o convidado de hoje. Pronto. Guardar só o Marcelo entrar pra gente começar nosso papo. Entrou, oi, Má, deixa eu te chamar aqui. Vamos lá. Já enviei o convite, tá? Só se aceitar Olá, aí. tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, viu, Isis? Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite. Vamos lá, vamos esperando as pessoas entrarem, é isso? Você que comanda aí, hein? Tô esperando o pessoal. Tô esperando o pessoal entrando, mas vamos já começando. O pessoal vai entrando, a Tati. Oi, Tati, tudo bem? Oi, Tati. Pode começar, Isis. Então vamos lá. Marcelo, Oi. queria que você primeiro se apresentasse para os meus seguidores, para os meus amigos, falasse só um pouquinho de você. Bom, meu nome é Marcelo Vidal. Eu sou facilitador de consciência, mentor de relacionamentos. Eu sou facilitador de barras de Access, de mais de 50 processos corporais de Access. Mas no fundo, eu sou apenas um ser infinito. Só isso. E todos os atributos que eu estou falando agora, todos esses rótulos, foram o que cada um foi me trazendo mais o que a gente vai dizer hoje, que é a expansão da consciência. Sobre o que a gente vai falar hoje. Então, eu sou mestre Reiki, sou Pranic Healer também, sou Theta Healer. Agora sou facilitador e operador de mesa quântica estelar, de mesa PET, e por aí vai. Eu trabalho com essas terapias integrativas e holísticas há 4 anos, mas sempre fui um tremendo curioso sobre essas questões vibracionais, energéticas e quânticas. Então eu estou aqui, a convite da Isis, prontinho para falar para vocês o que é essa tal de expansão de consciência que está na boca de todo mundo, mas quando a gente vai perguntar para a pessoa o que você entende por expansão da consciência, ninguém consegue definir muito bem, só sabe que está no caminho ou recebeu um chamado. Ah, eu estou aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu sei que eu estou recebendo um chamado. Aí, à medida que um curso ou um atendimento vai passando, as pessoas percebem o porquê que elas estão ali, elas começam a compreender, a entender que nada é por acaso e que realmente é um chamado mesmo que vem de dentro para fora. E não de fora para dentro. Tá falhando aí para você? Muito Tá bem. pausando? Porque para mim tá toda hora. Não, tá? Tá tudo bem aí, Tá pessoal? ótimo. Oi, Ellen, quanto tempo? Dá um okzinho aí, pessoal, se tiver tudo bem, se estiverem ouvindo a gente. Então, tem umas perguntinhas aqui que eu abri para os meus amigos, para eles deixarem, né, eu fazer para você, para coisas que eles gostariam de saber. E a primeira pergunta é: o que é a expansão da consciência para você? O que é expandir a consciência para você? Para mim é você ampliar o seu autoconhecimento de quem é você, do que é verdadeiro para você, do que funciona para você, independente do que os outros dizem.
E é trabalhar esse autoconhecimento a ponto de você conseguir já observar e se situar para saber o caminho que você quer chegar, claro, com o nosso aliado que é o universo. Então, a amplitude, ampliar a percepção que a gente tem da gente em relação a gente mesmo, em relação aos outros, em relação ao universo, em relação a essa malha energética. Isso, para mim, é expandir consciência. E isso envolve muita coisa. Mas, principalmente, o que envolve é o que funciona para a gente, o que é verdadeiro para a gente e o que é leve para a gente. E não o que os outros dizem, carregamos crenças, se livrar disso gradativamente a partir do momento que a gente vai se conhecendo mais e sabendo o que é verdadeiro para nós, independente do que os outros digam. Isso, para mim, é expansão da consciência. Existem muitas ferramentas energéticas, muitos livros, muitos cursos, muitos workshops. Você já foi aluna da gente. Foi aluna não, né? Quem foi continua sendo, é claro. Até semana passada você fez um curso de expansão da consciência, só que corporal também. Isso para mim é expansão da consciência. Adorei a pergunta. Tem mais? Tem algumas aqui. Teve uma que perguntou assim: o que é o ego e como saber se sou eu que estou falando ou seu ego? O ego é a nossa mente, né? Pensante, é a nossa mente que controla a gente, é aquela que define a nossa personalidade, né? O ego é aquilo que vai definindo a nossa personalidade ao longo do tempo. E normalmente a gente vai definindo essa personalidade não sozinho. Então a gente tem influência de muita coisa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, da televisão, dos meios. E a gente vai formando uma personalidade egóica de acordo com o que a gente vai recebendo do ambiente. E a gente não vai se autoconhecendo. Quando a gente entra na expansão da consciência, que é uma ótima pergunta essa, a gente vai controlando mais o ego, para que ele não nos domine e que ele seja apenas algo para a gente consultar. E não mais ser controlado ou ser dominado. A partir do momento que você se autoconhece, você vê os seus limites, você vê até quando, aonde você está e para onde você quer chegar, você consegue controlar diariamente esse ego, a ponto de você deixar ele do seu lado, e não mais você sendo dominado por ele. Controlado, liderado, tomar as decisões apenas ouvindo o ego. Gostei das perguntas. Muito bem. Gostei. Tem mais algumas aqui. Oi, Daniel! Quanto tempo? Para você, o que é presente, passado e futuro? Desenvolve aí que eu sei que daí vai sair coisa pra caramba. Ai, caramba. O que eu posso dizer é o seguinte. Pela mente linear, que como a gente é treinado aqui a entender, para ficar com um entendimento melhor, o tempo é medido linearmente. A famosa linha do tempo. Mas já está mais do que provado por inúmeras leis físicas, até a do desdobramento do tempo do Jean-Pierre Mallet, por exemplo, que o tempo passado, presente e futuro caminham paralelamente. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo não tem volta. Só tem ida. Os três tempos estão caminhando em ida. Você pode modificá-los quanticamente, ou melhor dizendo, você pode acessá-los quanticamente. Quando a gente tem essa percepção, e isso tem totalmente a ver com expansão da consciência, quando a gente tem, mais além desse autoconhecimento, este patamar de conhecimento, você consegue estar mais presente. Estar presente, estar no tempo presente. E não mais presente no passado, mesmo que seja paralelo, e muito menos ansiando o futuro. Um dos benefícios de expandir a consciência é você se tornar mais presente consigo mesmo. E desfrutar da alegria de estar encarnado no presente.
Para mim, presente, passado e futuro estão correndo ao mesmo tempo. A gente não percebe, mas está. Mas eu procuro, quanto mais eu expando a minha consciência, quanto mais atendimentos eu dou, quanto mais pessoas eu mentoro, quanto mais cursos eu dou, mais eu fico presente comigo mesmo. Mais. Então eu consigo ver beleza. A pessoa que expande a consciência, ela tem uns sinais. E esse sinal ele é muito interessante. Quando a pessoa está expandindo a consciência, ela está vendo beleza, às vezes, numa borboletinha. Ela está vendo coisas e detalhes na rua que ninguém vê. Ela está começando a perceber detalhes que para os outros passam despercebido, porque os outros estão, a maioria das pessoas estão envolvidos em problemas, pensamentos repetitivos, sentimentos e emoções, e não estão presentes. Elas ficam na dúvida, no medo, no que a gente chama de implantes distratores em Access Consciousness. Então você fica com ausência de presença, na dúvida, no medo, com essa energia. E a gente percebe que quando as pessoas estão expandindo a consciência, elas dão sinal. Um dos sinais é esse, ela começa a perceber detalhes, nuances, gostos diferentes, cheiros diferentes da mesma coisa que ela tinha lá atrás, por exemplo, e não se percebia mais. Ou isso em qualquer área da vida. Pode ser na financeira, pode ser na amorosa, pode ser na sexual, pode ser em todas. Começa a estar mais presente com ela mesma. E isso é uma escolha, assim como tudo na vida. Muito bem. A Tati escreveu aqui, ó. Entendo que o passado e o futuro... peraí, deixa eu ver. Eu não conheço a Tati. Entendo que o passado e o futuro são projeções da nossa mente. Que o passado já foi e que o futuro ainda não existe. É isso? Faz sentido? Entendo que o passado e o futuro são projeções da nossa mente, porque o passado já foi e o futuro não existe ainda. Faz sentido? Olha, as duas frases podem fazer sentido, mas elas não são coligadas, no meu ponto de vista. Na verdade, onde tem passado, no meu ponto de vista, é onde tem julgamentos. E não dá para voltar ao passado. Dá para a gente acessar, mas não voltar ao passado. Assuma a responsabilidade do que você já fez. Não culpa, que a gente pode dizer aqui a diferença entre culpa e responsabilidade, que é bem diferente. Mas assumir a responsabilidade e ser grato por quem você já foi, independente da projeção ou não que a Tati está dizendo. Pode ser realmente uma projeção da nossa mente. Mas que, sem dúvida, o passado já foi e não tem volta. E futuro ainda não existe. Não existe porque a gente está aqui presente. Mas, na verdade, o nosso corpo viaja e o nosso ser viaja quanticamente. A nossa mente cognitiva, isso que eu acho que eu quis dizer, a nossa mente cognitiva não acessa isso. Ela tem que ficar linear. Ela pensa assim, ela é um grande banco de dados que a gente tem, que ela funciona por condicionamento e por experiências vividas, vivenciadas, genéticas, não importa, assistidas, comparadas, e o que acontece é que ela fala, se eu fizer isso, isso, porque ela já assistiu alguma coisa nesse sentido. Se eu fizer isso, então eu tenho isso de resposta, ou X respostas. Então, eu imagino que é mais ou menos isso, o que ela quis dizer. Mas a expansão, quando a gente fala em expansão, a gente não tem volta. A gente só tem caminho de ida. Só de ida. E é uma ida que pode ser devagar, é uma ida que pode ser mais rápida, é uma ida que pode estar engajada com emaranhamento quântico, pode não estar, com elementais, que são estruturas moleculares, em prol da consciência, de uma maneira mais rápida ou não. Mas a gente está sempre indo para frente. O grande lance é a gente não ficar voltando para o passado, porque além da gente ficar distraído, a gente está caindo em julgamento. E quando a gente está caindo em julgamento, em ponto de vista fixo e em crenças limitantes, a gente está acessando o nosso passado em julgamento mesmo. E esse julgamento, ele é prejudicial para a gente, porque a gente não consegue expandir. Se a gente está em julgamento, a gente não consegue expandir a consciência, porque a consciência é a habilidade, segundo o Access, e eu até concordo, que é a habilidade da gente receber tudo sem nada julgar.
Então, quanto menos a gente estiver apegado ao passado, melhor. Mais presente. Tá, você falou de julgamento. Quando a gente tem o julgamento do outro, e quando a gente tem um auto-julgamento, esse auto-julgamento também entra como um julgamento que ajuda ou atrapalha nessa expansão? Você diz o julgamento do outro qual? O que eu tenho pelo outro ou Não, o que eu recebo do outro? eu digo o auto-julgamento, quando a gente se auto-julgamento. O auto Ele ajuda na nossa expansão para a gente aprender, para a gente, né, se auto-julgar e aprender algumas coisas, expandir, ou esse auto-julgamento não faz bem? Qual que é seu interessante ponto? O meu interessante ponto de vista, o meu ponto de vista é que o auto-julgamento só atrapalha. Porque o Só atrapalha? Só atrapalha. Porque quando você tem essa energia de auto-julgamento, você não consegue se expandir, você está se aprisionando. Você está se aprisionando. Só isso. Você não consegue expandir estando aprisionado. Quando a gente tem um ponto de vista fixo sobre a gente que se transforma num julgamento, a gente está densificando energia ali. Isso pode se tornar uma doença. Tudo que a gente coloca foco e atenção cresce. E se a gente está pondo um foco no auto-julgamento ao se olhar no espelho, ou dizer eu sou assim mesmo, eu só erro, eu não sirvo para nada, eu sou feio, eu sou gordo. Quando você está fazendo isso, você está se auto-julgando, você está julgando um carinha que chama corpo. E o corpo ele tem consciência própria. Vocês aguentariam ficar do lado de alguém que só julga você? Eu acredito que não. Vocês veriam simpatia, empatia e alguma possibilidade de avançar uma conversa ou de avançar? Eu não vejo. Então, para mim, o auto-julgamento... Aliás, Axis diz também que o auto-julgamento ele é uma das piores coisas que você pode fazer com você. Porque o ponto de vista que você tem de você é o que você está emanando para o mundo, para o universo e para as pessoas que te rodeiam. Então, se você se auto-julga, você está espalhando isso. Você está emitindo um sinal que as pessoas podem captar. Então, você pode estar instilando maldade no mundo. Você pode estar ampliando o inconsciente coletivo a partir de você. E é isso que a gente faz mesmo. A gente se auto-julga o tempo todo. Um grande sinal, então, outro sinal de quem está expandindo a consciência é que ela se tolera, ela adquire, ela assume a responsabilidade de que se ela está, por exemplo, gorda, é ela que criou isso para ela. Quando a gente parte do princípio que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade e não a realidade do nosso ponto de vista, a gente cresce muito. A gente lida com o que a gente chama de problemas de uma maneira melhor. Aquilo que era problemático, aquilo que a gente passava horas ou dias ruminando na cabeça e somatizando até no estômago, a gente percebe que não tem mais tanta relevância assim. A gente lida diferente. A gente muda foco, a gente muda a nossa energia. E o nosso mundo muda quando a gente muda. Então, parem de se julgar. Se eu tenho algum conselho, é pare de se julgar. Se quiserem mandar perguntas aqui, pode, né? Também, ou só as perguntas deles aqui? Claro, não, à vontade, gente. Se vocês quiserem colocar aí nos comentários alguma pergunta, né, alguma dúvida, tanto do que a gente está falando, quanto outras coisas do assunto e tudo mais. Eu tô falando Teve muito, uma outra pessoa que me perguntou. Eu tô falando muito. Não, tem que falar, eu tô te perguntando, você tem que falar, é isso mesmo. Essa é a missão de hoje. Ok. Então, outra pergunta aqui, ó. Teve uma amiga minha que perguntou: expandir a consciência é alcançar o eu superior? Alcançar o eu superior? É um interessante ponto de vista. Você pode, com a expansão da consciência e aumentando o seu autoconhecimento, você se reconecta mais com o seu eu superior. Você pode encontrá-lo, realmente. Você pode encontrar o eu superior. Mas, na verdade, eu substituiria... Eu gosto mais de fazer as coisas que funcionam para mim. Isso é autoconhecimento. E isso é expandir a consciência, fazer o que funciona para você. Eu prefiro acreditar que quando você está expandindo a consciência, você está mais na sua verdade. E isso, se a gente está na nossa verdade,
a gente está mais perto da nossa missão espiritual, a gente está mais perto do eu superior. Mas não quer dizer que eu estou encontrando. Eu posso entrar em contato com o meu eu superior através de uma oração, por exemplo. Sem entrar em religião, mas a gente pode encontrar de outras maneiras, não só expandindo a consciência. Essa é uma das maneiras. Mas eu diria que a grande sacada de expansão da consciência é você fazer o que é verdadeiro para você. Porque a vida toda a gente mente para a gente para agradar os outros. Verdade. E quando você está fazendo algo que é verdadeiro para você, algo que te dá leveza, independente se você está preocupado com o que os outros digam, ou, me falaram que não é assim, será que eu estou errado? Nessa dúvida, e simplesmente fazer por você o que é leve para você, o que está funcionando para você, você já está expandindo a consciência demais, porque você já está ampliando a sua percepção, sua diante do universo. E você vai encontrar pessoas, quando você expande a consciência, você vai encontrar pessoas que você nem imaginava que ia encontrar e vai afastar pessoas. Você não vai afastar, mas elas vão se afastar que você também nem imaginava. É um mundo novo, é um mundo de mudança e de transformação, que as pessoas normalmente não querem muito mexer por conta disso, porque elas têm ganhos, elas acham que quando você expande ou quando vem algo novo, elas vão perder o velho. E isso são só crenças. O que mais? Eu tô adorando essas perguntas aí. Dessas suas amigas são muito inteligentes. Só tem mulher aí? Então. Não, teve pergunta de homem também. A do homem foi um pouco mais prática. E quais ferramentas posso utilizar para expandir a consciência? Quantas? Quais ferramentas posso utilizar para expandir a consciência? Olha, são inúmeras. São inúmeras ferramentas. E são nesses cursos que a gente fala muito disso. Mas o que eu posso dizer é que eu comecei a expandir a minha consciência quando eu comecei a ouvir mais a minha intuição. E eu achava que era um chute. Mas não era. E dava certo sempre. Essa é uma grande ferramenta. Você escutar mais o seu saber. Porque você, como ser infinito, você sabe tudo. Você se auto-observar, observar o seu corpo, assumir que ele tem uma consciência própria. Conversar com o corpo é uma ferramenta energética de grande valia, porque você começa a entrar em comunhão com o seu corpo. O ser, o corpo e a mente, os três. Mas se eu disser para você uma ferramenta, eu vou dizer para você a ferramenta que eu mais uso, que é a de fazer perguntas. Porque... Fazer perguntas? Como assim fazer perguntas? Sim, porque uma das grandes perguntas, fazer perguntas e não para ganhar, com o propósito de ganhar uma resposta. Essa é uma grande ferramenta que a gente pode dizer que expande a nossa consciência e expande o nosso corpo também. A gente se sente mais expandido. Quando a gente faz perguntas que abrem, simplesmente por fazer perguntas, as moléculas energéticas, a energia se move. E quando a gente tem uma resposta, essas moléculas acabam se estagnando. Porque vira um ponto de vista fixo e normalmente a gente se agarra a esse ponto de vista fixo e não vê o que tem por trás disso. Então, se a gente estiver em constante pergunta, isso empresários também fazem muito, eles querem cada vez menos respostas, os que estão expandidos, os gestores que passaram pela gente, tudo. Quanto mais perguntas vocês fizerem, eu posso fazer alguns exemplos de perguntas que eu faço para mim, mas são perguntas que abrem, não são perguntas conclusivas. E você pergunta assim, para quem? Para o universo? Para quem que você pergunta? Eu pergunto para o universo, mas pode ser para Deus, pode ser para a natureza, o que a pessoa acreditar que pode ser uma fonte maior, que possa estar em ressonância com ela. Se eu estou aumentando a consciência e digo que eu tenho a maior percepção do meu eu em relação ao universo, e do meu eu em relação a mim, em relação a todos os seres, em relação à natureza, em relação ao universo, eu estou soltando uma pergunta para isso. E quando eu solto uma pergunta, é uma ferramenta energética de expansão de consciência, de empoderamento, que é uma das características que as pessoas... É um dos benefícios, na verdade, da expansão da consciência.
Quando a pessoa está em expansão da consciência, ela se empodera do eu dela. Quando ela está na verdade dela, ela se sente empoderada. E quando ela emana isso de dentro para fora, as pessoas vão ver que você está diferente. Nossa, como você está diferente, eu não sei dizer muito bem o que, que é. E você está empoderado. É, E quando você tem uma fala... pergunta aqui que fala disso. Não, mas deixa eu só falar então. Apareceu uma pergunta aqui, ó. Deixa eu só falar então para quem está assistindo a gente um exemplo de pergunta. Eu uso uma Tá. pergunta: que consciência se requer? Universo, se eu estou com algum problema, universo, que consciência se requer aqui? Quando acontece algum fato que eu não estava esperando, por exemplo, universo, que consciência se requer aqui? Eu estou num trânsito. Nossa, universo, que consciência se requer aqui para que tudo isso mude? O que se requer para que tudo isso mude? E não espera, só solta. Só solte a pergunta. Sem esperar a resposta, né? Sim, o propósito da pergunta que abre, a pergunta que expande, não perguntas conclusivas, que são conclusões com ponto de interrogação no final, o propósito da pergunta não é ganhar resposta. O propósito da pergunta é ganhar consciência. Portanto, expandir. Quanto mais consciência você ganha, mais você expande. A consciência que você tinha quando era uma criança, ou quando todos quando eram crianças, não é a mesma de agora. Mesmo a consciência que você tinha quando você tinha um primeiro namorado não é a mesma de agora. Daquela fossa não é a mesma de agora. A consciência de um adolescente não é a mesma de agora. Então a gente vai vivendo e vai ganhando mais consciência. Não necessariamente, tá? Porque tem muita criança que tem muito mais consciência do que muito adulto. Com certeza. Lembramos que temos espíritos velhos. Que Então, mais, ó, gente? a pergunta aqui era aqui sobre quando a gente começa com essa expansão. É comum a gente se sentir isolado. Também tem uma outra aqui que é sobre o papel da solidão nessa expansão do ser humano. Então, é mais sobre esse isolamento mesmo, quando a gente começa a expandir. Que a gente estava falando, né? Que as pessoas se afastam um Algum, pouco tal, e na verdade, há um certo período de adaptação, vamos dizer assim, energética, a grosso modo. Porque você está modificando a sua frequência vibracional, então as pessoas podem, no começo, algumas pessoas que te achavam de um jeito e estão te achando de outro, começam a te julgar por isso, e se você está expandido, você não cai no julgamento. Então você está na sua verdade. Então algumas pessoas podem se afastar, e outras que você nem imaginava podem chegar. O fato de estar sozinho também é uma escolha. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: uma pessoa que está expandindo cada vez mais a consciência, ela está bem com ela mesma. E se ela está bem com ela mesma, ela consegue ficar sozinha. Ela consegue se preencher dela mesma. Mas nós nascemos no mundo para nos relacionarmos ao mesmo tempo. Então, mas quando ela consegue se relacionar com ela mesma, aí ela está pronta para se relacionar com qualquer pessoa. Se ela está inteira, ela se relacionará ou atrairá, por lei universal de ressonância e atração, pessoas da mesma vibração. Se era mais ou menos isso, eu espero ter respondido a pergunta. Eu entendi mais ou menos nesse sentido. Mas a pessoa se preenche sozinha. Ela não precisa de alguém para preenchê-la. E isso a gente trata bastante na mentoria de relacionamento. Tanto de casal quanto de solteiro. Porque se as pessoas não conseguem se ver, chega gente pra gente solteira falando que quer encontrar alguém que complemente, que ela tá cansada, que ela quer alguém que complete ela, a gente já fala, ninguém vai te completar, você já é completa, você já é um ser completo. Enquanto você se achar assim, infinito. enquanto você se achar assim, você continuará atraindo pessoas pela metade, igual a você. Não faz total sentido isso? Se não fizer, também tá ótimo. Total. Não, para mim faz todo sentido. Você conseguir se entender, se compreender, é o tal do autoconhecimento mesmo. Sim, Tem várias ferramentas, como você falou, e uma delas é o autoconhecimento. Eu acredito que é a principal, porque você aprender a se relacionar com você mesmo, pronto. Aí quando você consegue se relacionar com o outro. você Se relacionar com outra pessoa, relacionar com outro, né? Seja familiar, seja namorado, esposa, seja quem for, filho, trabalho, trabalho. dinheiro.
Tem gente que não tem relação É, tem gente que não tem relação com dinheiro, e é um relacionamento também. Tudo é energia. você falou do dinheiro, tem uma pergunta sobre dinheiro aqui. Quando expandimos mais a consciência, atraímos mais dinheiro? Olha só a pergunta. Isso eu posso dizer com certeza, porque se você eleva a vibração e você está alegre, quando você está presente, né? A gente falou de presença, quando você está presente, você está na no workshop que você acabou fazendo, de alegria da encarnação. Concorda? Você está restaurando essa alegria de estar presente com você mesmo, e se preenchendo de você, se transbordando de você, nem se preenchendo. E como o dinheiro segue a alegria, como a gente disse também numa outra classe, o dinheiro segue a alegria, e não a alegria que segue o dinheiro. Como o dinheiro segue a alegria, essa energia vai estar vindo para você. Você sai da zona de conforto e do piloto automático. Maravilhosa, adoro falar de dinheiro. Então vamos falar mais que tem mais perguntas de dinheiro aqui. Sobre dinheiro, perguntaram também aqui, sobre abundância financeira. Para atrair abundância financeira, é necessário expandir a consciência? Aí você já explicou, né? Quando a gente, mas eu já falei, mas é interessante ter essa palavra aí, e aí a gente para falar um pouquinho sobre ela. Quando a pessoa. Repete só a pergunta, para eu não falar besteira, por favor. Quando a gente busca abundância financeira através, né, da expansão da consciência, é assim que a gente consegue expandir? A gente tem abundância financeira, a gente consegue expandir mais a nossa consciência? Sim, mas Ou vice-versa? você tinha falado da palavra necessidade, necessário. Quando a gente. Quando a gente não pode. É muito mais difícil ser um ser abundante em qualquer área da vida, inclusive financeiramente, se ela tem um pensamento de necessidade. E esse pensamento de necessário, necessidade, preciso de dinheiro, é um pensamento de escassez, é um pensamento de falta. Então o dinheiro virá em conta-gota. Ou o suficiente. Não haverá abundância aí. A abundância. Quando fala de necessidade. A abundância, ela segue facilidade. Ela não segue dificuldade, esforço descomunal, desafios e muitos obstáculos. É fácil. Todos nascemos infinitos para sermos abundantes. E temos muitas crenças, para não entrar em outras questões, mas temos muitas crenças e pontos de vista fixos que normalmente nos trava, nos entrincheira. A gente forma barreiras que o dinheiro não vem pra gente. E nada vem. Não vem relacionamento, às vezes. Não vem sexo, não vem nada abundante. Porque a pessoa não é uma pessoa abundante. A pessoa está querendo a abundância, mas com pensamento de escassez. Então é incongruente isso. A gente chama de incongruência. Quando a pessoa pensa que é uma coisa, mas vibra outra. Quando a gente usa essas ferramentas energéticas, há um alinhamento, uma congruência eletromagnética. Aí as coisas começam a funcionar e as mágicas começam a acontecer. Se me permite dizer, essa mulher que está falando comigo, ela mudou drasticamente de quando eu conheci para agora. É outra pessoa. Muito mais expandida. Sem sombra de dúvidas. Isso aí eu percebo. Eu percebi, assim, porque é uma percepção mesmo, assim, é uma coisa que a gente, né, vai sentindo no corpo. Então, eu não digo só assim, no sentido de estrutura corporal, até porque essa pandemia aí deu uma bagunçada em algumas coisas, mas eu digo eu comigo mesma, sabe? Assim, eu e o meu ser. Eu percebo quanto mais eu sou mais ser do que ter, do que sentir, talvez. Enquanto a gente está envolvido em harmônicas baixas, que são pensamento do ser humano, que é um pensamento, sentimentos, emoções, a gente está impossibilitado, a gente está funcionando como um ser finito.
para a gente acender a consciência, expansão da consciência, e estar cada vez mais acessando o ser infinito, a gente começa a perceber mais, a ouvir o nosso saber mais, a não mais cair em emoções e ser mais. Quando a gente tem o perceber, o saber e o ser, tudo fica mais fácil para a gente receber. A gente está aberto para receber. Quanto mais a gente ficar envolvido em pensamentos, ruminando pensamentos, sentimentos e emoções, mais finito a gente vai ficando, mais fechado e se conhecendo pouco. A gente nasceu para ser infinito. A gente é a imagem e semelhança da fonte criadora. Só isso. A gente é co-criador da nossa realidade. Teve alguém que se escreveu para nós aqui. Escreveu. Eu gosto muito de tirar da minha casa tudo que não se move, pensando em energia. Exemplo, um tênis parado aqui pode ser de utilidade em outro pé. Eu busco o movimento de tudo. Perfeito. Legal. Eu acho interessante. Esse meu posicionamento tem ligação com a expansão da mente? O desapego material pode ser um indício de expansão da consciência, ou da mente, como eu estou falando. Da mente consciente. Pode ser, mas nem sempre. Porque às vezes as pessoas também querem... Acontece muito das pessoas se desapegarem das coisas e acharem que nada mais importa. Ou quando a gente está num ponto de vista fixo de que tudo que é parado, que ela está falando, tudo que está parado na casa dela, eu imagino que tudo que está inativo, não parado. Porque a gente tem móveis, a gente tem coisas que não se movem. É tudo que não está tendo uma serventia para ela. É um pensamento que tende a questão minimalista, que eu acho bem interessante, inclusive. E a parte da expansão da consciência pode ter a ver com o minimalismo, de você usar realmente de você ter o que usa. É um pensamento que também pode ser dito como uma expansão da consciência, sim. Eu acredito que sim. Parabéns, inclusive, por estar fazendo outras pessoas calçarem, né? O que você não está calçando, foi o que eu entendi ali. Exatamente. Também foi o que eu entendi. Inativo, ela falou, coisa que não tá, que tá com energia parada. Realmente. Agora, no começo do ano, a gente vai se livrar de algumas coisas inativas aqui. Botar para movimentar, isso que eu entendi. Bota para movimentar. É isso aí. Ó, o que ela está falando, vou voltar num assunto que eu gosto. O que ela está falando é do dinheiro. Uhum. O dinheiro também é assim. Tem muita gente que guarda dinheiro, guarda dinheiro, e ele está parado. Mesmo que tá rendendo, se ele está rendendo na poupança, desculpa dizer, ele está parado também. E eu tenho dinheiro na poupança, tá? Ele tá parado também. Por isso que de um tempo para cá, eu tô reinvestindo. Quanto mais eu reinvisto, mais eu recebo. Quanto mais eu boto para girar, mais eu recebo. Eu percebo muito que dinheiro tem essa energia de troca também, né? Você tem que... É importante ter essa energia de troca do dinheiro, de passar e circular, né? Isso. O dinheiro na mão de poucos é só um ponto de vista. Ele tá aí. Ele só tá pulando de carteira. Desde que eu me conheço por gente, eu escuto que o Brasil é o país do futuro e que o Brasil está em crise. Desde que eu me conheço por gente. Isso é só um ponto de vista que vai perdurando e vai aumentando o inconsciente coletivo. Então, dinheiro parado, bota para rodar, invista em autoconhecimento, por exemplo. Invista em livro, digital ou não, invista em autoconhecimento, invista no que é verdadeiro para vocês. Não invista só no que eu estou dizendo. Comentário Gil Veloso. Comentário sobre minimalismo digital. Vocês praticam? Eu não pratico porque eu não sei o que é. Nem sei o que é, na verdade, minimalismo digital. A Lu pratica.
Ela me fez um joia e ela pratica. Eu não sei se eu pratico. Eu pratico, amor? Eu pratico. Depois vocês me falam o que é. Eu pratico minimalismo digital sem saber como pode melhorar. Minimalismo digital, acredito eu, seja você não ser tão, né? Essa era que a gente tá agora, todo mundo digital e todo mundo aparecendo nas redes, deve ser isso, né? E a gente, sei lá, não ter essa exposição tão tempo todo, ficar tão online, tão online, tão online, tão online. Eu imagino que deve ser a prática exacerbada de consumo digital e que o minimalismo deve ser o contrário. Deve ser um consumo, o caminho reverso. Deve ser um consumo consciente digital. Deve ser isso. Isso, é isso. Mas, na verdade, quem fez o workshop com a gente, não sei, eu não consigo ver quem está aí, mas quem fez o workshop com a gente, 3 workshops, mais 3 encontros sobre dinheiro consciente, sabe que esse minimalismo digital pode ter totalmente a ver com uma relação consciente com o dinheiro. Eu fiz. Mesmo, você fez. E aí, gente? Faz todo sentido. Vocês não têm mais dúvida, não? Vim aqui para falar, não vim para beber, não. Muito bem. Tem mais uma aqui. Gratidão tem conexão com a expansão da consciência? Total. Total. Se você não é grato por quem você já foi, se você não é grato, você não está vibrando alto. A gratidão é uma das vibrações mais altas que existem. E se você está grato, se você está em estado de graça, se você está grato, você não está em julgamento. Não tem como coexistir as duas coisas. Então, quando você estiver grato, você não está em julgamento. Não tem como estar grato mais ou menos. É que nem gravidez, não tem mais ou menos. Ou está grávida ou não está. Então, quando você percebe a gratidão é quando você percebe que tudo é um presente para você. Todos são presentes para você. Até aquele que te irrita. Até aquilo que mais te irrita. Tudo é um presente. Aliás, o que mais te irrita é o maior presente para você. Sério? Sim, claro. Nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Se a gente está criando pessoas que estão nos incomodando de alguma maneira, é porque a gente já tem essa energia na gente, a gente não está querendo assumir, a gente não está querendo reconhecer. A gente não está disposto a reconhecer. Faz sentido. Total. Faz, não faz? Quando a gente não está na gratidão, a gente provavelmente está caindo em julgamento. E quando a gente está apontando para o outro, ou para a gente mesmo, quando a gente está apontando um dedo para o outro e falando porque isso, a gente tem 3 dedos apontando para nós também, quando a gente aponta. A energia é a mesma. Quando você está na gratidão, você vê que todas as pessoas, todas as situações que estão acontecendo com você, pode ser a situação mais maravilhosa do mundo. E pode ser uma doença, ou pode ser um presente. Se você consegue ver que é um presente, você está em gratidão. Você lida melhor com as situações quando você está grato por quem você já foi. Se você consegue ser grato por quem você já foi, você consegue mudar. Se você não consegue ser grato, se você fica reagindo e resistindo a quem você foi, você não consegue mudar. Faz sentido? Faz todo sentido. O autoconhecimento, saber quem a gente é para conseguir aceitar e ser grato nisso. Eu não digo só aceitar, mas ser grato porque a gente foi, pelo que a gente, né? Porque a gente está em constante mudança, né? O tempo todo. Nossas células morrem, nascem novas. A gente é um ser constante de mudança, né? O tempo todo tá mudando, tá mudando, tá mudando, tá mudando. Já dizia um físico, um cientista, ele era um pouquinho inteligente só, né? O Einstein. Albert Einstein já dizia que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Em miúdos, ele está querendo dizer que expansão não tem volta. E se você está na expansão da consciência, jamais vai voltar ao que você era.
E no marketing digital, não dizem tanto que o degrau que fez você ascender até aqui não é o degrau que vai te levar para mais adiante. O que fez você chegar até aqui, seja grato. Agora é outra coisa. Não se apegue ao passado, agora é outra coisa. Alguém fez alguma Tem pergunta? umas perguntas sobre gratidão aqui, ó. Tem como ser grato com a perda de um ente querido? Na hora, não, né? Na hora, E a pandemia foi um presente coletivo? para quem escolheu, sim. Para quem escolheu ver, isso sim. Para quem escolheu se autoconhecer, sim. Mas nós estamos falando de uma questão delicada que é perda de ente querido, perda em massa. Nós estamos falando de uma perda em massa. Nós estamos falando de resgates e resgates em massas coletivos. Então não tem como a gente só fazer vista grossa a isso. Mas isso talvez algum dia a gente possa enxergar que isso pode ser um presente para o planeta, para algo melhor. Porque o jeito que estava indo, a gente não pediu tanta mudança. O jeito que estava indo não estava funcionando muito bem, né? É. Mas sem dúvida, no momento que acontece, é óbvio que não dá para encarar isso como um presente, né? Um presente de cara assim, não. Há que se ter uma certa observação. A pessoa que está na expansão da consciência, ela reflete e observa muito. Ela observa até mais que reflete. Ela se auto-observa Né? e Isso observa tá ao mais redor muito. automática. Ela se observa e observa ao redor muito. E se observa com os acontecimentos ao redor, né? Se percebe, começa a se perceber com o que acontece ao redor, né? Sim. Quando você... Quer ver outro sinal? Que nem ela falou, é um assunto complicado, né? A pandemia. Sim, é um assunto complicado, a pandemia. Sim. Como é um assunto complicado a Segunda Guerra Mundial, como é um assunto complicado... É que a gente está vivendo isso agora. A gente está vivendo isso agora. Então, ele é um assunto complicado para a gente agora. Mas dá para a gente debater e conversar sem cair em trauma, drama e desgraça, porque isso vai alimentar mais isso. Isso é alimento maior para o vírus. O vírus se alimenta do nosso medo, da nossa baixa autoestima, da nossa imunidade, não é? Se a nossa imunidade cai, quem não tem amor? Quem não tem amor, quem não está feliz, o timo muda de tamanho, ele fica menor. Se a gente está vibrando felicidade, que eu sei que é difícil nesse momento se as pessoas perderam, ou vendo a situação, ou saindo e ouvindo outras pessoas falando a mesma coisa, mas se a gente se... O que eu quero dizer assim, que nosso corpo, a gente é um emissor e receptor de sinal. Se a gente chega numa rodinha e só se fala de Covid, e só se fala de morte, e você pega esse sinal e replica ele, é mais um para falar disso. E alimentar mais ainda isso. Se você consegue ser não mais esse roteador, se você consegue ser um anteparo para isso, você não replica mais esse sinal. Bateu aqui, ok, estou consciente do que está acontecendo. O que consciência? Aí eu solto uma pergunta. Mentalmente, que consciência se requer aqui que eu não estou percebendo? O que está certo nisso aqui que eu não estou percebendo? Por que eu estou criando tantas pessoas que estão me falando só de desgraça? Só de morte? Por que eu não estou criando pessoas aqui que estão falando de cura? Porque tem muitas pessoas que se curaram. Muito. Então, o seu mundo vai mudar quando você mudar a sua vibração. Se você se consternar, se você cair a sua vibração junto com isso, você será mais um a alimentar isso por mais tempo. Faz sentido para vocês? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, gente. Não, para mim faz todo sentido. A gente se conecta com a energia que a gente está vibrando. Não tem como fazer diferente, né? Gratidão para Tem que... NB, não sei, NBI, NIB, não sei. Mas obrigado pelas palavras.
Não, muito bacana mesmo. Acabaram as Ela perguntas. tá falando que faz todo sentido. E aí, as minhas aqui acabaram. Mais alguém aí tem alguma pergunta? Gi, tem alguma pergunta? Giovana, tem um processo de expansão da consciência bacana que eu venho acompanhando de um tempo pra cá. É a minha caçulinha, minha irmã caçula. E ela tá aí perguntando. Aí, ó, Natália Bessa, o nome da NB. Oi, Natália, seja bem-vinda à expansão da consciência. É, acho que minha outra irmã também tá aqui. Ju, vê se tem alguma pergunta. Já pergunta pro Marcelo aí, ó, sobre expansão da consciência. Que eu vou te falar, eu sou muito grata pelas 3 irmãs que eu tenho. São pessoas de muita luz, de muita. A gente sempre se deu muito bem. 2 eu convivi a vida toda e tem uma que mora em Manaus. E elas são mulheres incríveis, incríveis. Gratidão ao universo, a Deus, a quem me mandou elas. Olha, e se você puder reconhecer que você escolheu elas? Eu tenho certeza que eu escolhi. Até porque eu vim primeiro. E que elas te escolheram também. Eu não falei que uma das principais ferramentas de expansão da consciência, que é de Access Consciousness também, no caso, mas não é isso. Vamos dizer que as ferramentas de expansão de consciência não são só de Access Consciousness, mas essa que eu vou falar é. E eu já falei, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Para você mudar a realidade, é só a gente mudar o ponto de vista. Concorda? Eu concordo. Então, você escolheu elas e elas escolheram vocês. Você criou elas e ela criou vocês na vida. Eu criei quem está na live aqui, você criou, me criou e vice-versa. Tudo é nossa criação. Quando a gente assume que tudo é nossa criação, que somos responsáveis por tudo que criamos, o bom, o feio, a conta azul no banco, a conta vermelha no banco, os boletos que chegam, a pandemia que está aí, tudo é criação nossa. Tudo. E não é para se culpar, porque quem culpa, há uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Quando a pessoa se culpa, ela fica sofrendo continuamente. Ela fica sofrendo, sofrendo, ruminando aquela culpa. E a responsabilidade a pessoa assume, olha, eu criei isso, eu criei essa M, ou eu criei esta coisa boa, e agora eu aprendi com isso, com a coisa boa ou com a coisa ruim, não importa. Não há mérito aqui em julgar, e a questão aqui não é julgar. Eu aprendi isso, vou seguir em frente. Isso é responsabilidade e isso é culpa. Muito bem, nossa. Como pode, Até eu arrepiei agora também. como pode melhorar? Como pode melhorar? Obrigado pelo convite, Muito de novo. bem. Eu estou gostando aqui. Eu já estou começando a ficar com fome. É aquela história, né? É, já tá dando a hora também. Não, não, é que eu fico muito energético. Eu ponho muita energia para fora, aí eu fico com fome. Aí eu fico caçando coisa depois aqui para comer. Tem que tomar cuidado para não, né? Pode ir, POC. Pode pôr aqui tudo aí. Show! Joana Rueda Castro, show. É tipo ok isso. É tipo ok, isso aconteceu, o que vamos fazer a partir disso, né? É isso mesmo. Então, nota 10 para sua resposta, para o seu ponto de vista. É isso mesmo. Olha, eu sou grato, eu funcionei nessa caixinha aqui até agora. Nessa caixinha eu funcionei, é assim e eu sou grato por isso. Como podemos criar algo diferente nessa outra caixa? Não é melhor e nem pior. Aprendi, agora eu quero ver o que vai dar. Estou aberto para o novo. A pessoa que se expande bem para a consciência, ela está aberta para o novo. Sem excluir o velho. O velho continua ali, só que ela vai agregando, né? Agrega, é só diferente. É só diferente. O que vamos a fazer a partir disso? Gente, o que mais? Pode me colocar aí no quiz. É verdade. Tem
a perguntinha. As minhas aqui acabaram, você respondeu todas. Que bom. Como pode Falamos de ego, de eu superior, gratidão. Teve alguém que falou aqui, 10% são os fatos que não podemos mudar, os outros 90% é como escolho reagir a eles. Parabéns, eu não te conheço, primeira vez que eu tô te vendo, mas olha... Peraí, que como lidar aqui que eu perdi. Vamos lá. Como lidar com o incômodo de não poder mudar uma situação cotidiana com a convivência? Tipo, né, uma situação de convivência. No caso de o diálogo ser uma barreira, quais ferramentas utilizar para expandir? Você está disposta a reconhecer que você criou esse incômodo? Que você criou essa situação cotidiana com a convivência? Essa pergunta tem um julgamento refinado disfarçado aí. O diálogo, ele nunca é uma barreira para a pessoa que está disposta a dialogar. Uma ferramenta... E quando o outro não está disposto? Quando o outro não está disposto, é dele. Quando a outra pessoa não está disposta a dialogar e você está disposto a dialogar, quem não está disposto é ele, é a outra pessoa. Então, a escolha é dele. E eu, como um ser expandido na consciência, se eu estou mais consciente, eu sei que a escolha do outro é do outro. E eu honro a escolha do outro. Muito bem. Eu não vou julgar o outro porque ele não quer me ouvir, porque isso eu estou querendo controlar o outro e querendo modificar o outro. Então, a melhor ferramenta que eu diria energética para você expandir numa situação de uma pessoa quer travar um diálogo, a outra não quer diálogo, é você honrar a escolha dela. Honre as escolhas das pessoas. Porque se você não honra as escolhas das pessoas, é porque você não está honrando as suas. Hashtag pronto falei. Muito bom, muito bom. Muito mesmo. Mas ótima pergunta. E aí, pessoal? Mais alguma pergunta? Tati, não, aquela outra pessoa que eu não conheço está rindo e a de baixo está rindo mais ainda que eu também não conheço. Então, vocês estão rindo para mim ou de mim? Tem mais perguntas, Tati, Lu, Isis e quem está na live? E quem não está aí pode vir. Eu quero... Vocês querem ganhar mais? Se vocês quiserem ganhar mais consciência, expandam mais a consciência para as pessoas. Mandem aviõezinhos da live. Mandem coraçõezinhos, porque assim, nesta realidade, o Insta, ele entende que a live está sendo legal, que está sendo construtiva. Gratidão, Lu, eu também te amo. Olha a Sheila, eu nem tinha visto a Sheila aí. Boa. Também não tinha visto, não. Boa, Sheila. Ó, o Dan. Dan também não conheço. Eu conhecia no começo da live e não conheço mais. Tô brincando, Dan. Dani, meu aluno de reiki e de barras. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Gente, ninguém tem mais dúvidas sobre expansão da consciência? Ok. Ninguém quer saber... por aqui as minhas... Ninguém quer saber dos benefícios? Só querem perguntar? Nossa! Oi! Verdade, né? Oi, tia! Seria eu a tia? Não, né? Olha, a Márcia. Tia Clô. Oi, a tia Clô. Beijão. Beijão, Márcia. Márcia da casinha. Ninguém quer saber dos benefícios? Oi, Clô. Se quiserem saber dos benefícios, a gente tem tempo? A gente tem mais uns 3 minutinhos. 3? Ah, então não dá, tem que fazer outra live. Não, vamos começar já a falar um pouco dos benefícios, que a gente faz uma só de benefícios depois. Aí, ó, estão perguntando quais os benefícios. O maior benefício é o autoconhecimento. E quando você tem mais autoconhecimento, dá um benefício muito maior, que é o empoderamento. Gratidão é minha. A gratidão é minha. Então é nossa, vai pra gente não brigar, Dani. O benefício principal é autoconhecimento. Esse autoconhecimento gera mais empoderamento para a pessoa se sente mais ela. Ela é mais verdadeira com ela.
Então ela se sente na plenitude. Às vezes como nunca sentiu. Porque às vezes ela era muito aprisionada pelos pais, por exemplo. A pessoa fica mais equilibrada. A pessoa tem mais poder de escolha. Porque, na verdade, às vezes as pessoas deixam o poder de escolha para as outras pessoas escolherem por elas. É óbvio que as pessoas se sentem mais leves, porque elas estão na verdade delas. Então, um grande benefício é viver na leveza. Quanto mais consciente, mais leve. Tem pergunta aí, ó. Esses são alguns. E mais presença, né? Você fica mais presente. Com uma pergunta. Dá tempo? Não, ô Isis, eu respondo as perguntas que tiverem que responder. Se tiver aí, se não, se você quiser derrubar a live. Não, ainda não me apareceu nenhum reloginho aqui, a live tá rolando. Ó, sofro de ansiedade, buscar expandir a mente pode me ajudar a controlar essas crises? Com certeza. As pessoas que deitam nas nossas macas, tanto na clínica quanto às vezes online até, macas virtuais, vamos dizer assim, elas ou estão sofrendo do famoso mal do século, ansiedade ou depressão ou pânico. A maioria dos alunos que vem para nossa classe também, fazendo uso de medicamento até. Com certeza, expandir a consciência melhora muito a questão da ansiedade. Será que não tem ninguém aí para me dar um depoimento aí, gente? Assim, ao vivo? Tem bastante aluno aí, ó. Tem bastante aluno e bastante cliente que passou por aí. O que mais, gente? Acabou? Passou Você muito. falou sobre o mal do século, né? Depressão e ansiedade, que são. A depressão parece que é, sei lá, acomete cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vai percebendo o número de pessoas com depressão e que elas vão descobrindo que elas têm a depressão. A depressão é uma tristeza profunda, é uma tristeza. A pessoa não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de viver. Ela tem chakras básicos, chakra sexual totalmente desequilibrados. A pessoa está sofrendo muito, 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 muito mesmo, por não ter mais prazer em nada. Tudo tanto faz. Às vezes tem pensamento suicida. E a expansão da consciência ajuda muito. Normalmente o depressivo ele fica muito preso ao passado. E o ansioso preso ao futuro. Ambos não estão presentes. Tem mais uma pergunta, ó. A Márcia está Quando perguntando. você se sente. É, a Márcia aqui que está Isso. perguntando. Minha colega de casinha Teta Healer e Reikiana. Quando você sente que está tudo bem e você é pego de surpresa com uma doença grave cardíaca, o que tem? Consegue ver um presente nisso? Você consegue ver um alerta que o corpo estava dando, mesmo você se sentindo bem, que talvez ele estivesse te dando outro tipo de sinal? Porque a gente sabe normalmente. Se você consegue acolher, se você consegue reconhecer essa doença dita grave, que alguém disse que é grave, mas se você consegue assumir que você estava bem, e por conta de alguém dizer que ela é grave, você ficar mais preocupado, ela vai se agravar. Então, o seu ponto de vista vai criar a sua realidade. Passe pela doença, passe por esse aprendizado da melhor maneira possível, expandida. Não deu sinal físico, você quer dizer, mas as doenças começam no campo energético, nos campos áuricos. Toda. Toda. Quando a gente fala de doença, quando a gente tem um ponto de vista sobre ela, a gente fica mais suscetível a doenças. Quando a gente não tem mais o ponto de vista, a gente tem uma grande possibilidade, junto com a medicina instituída, de adquirir uma cura energética também. Há grande possibilidade. Junto com a medicina instituída, né? Não substituindo. Não um ou outro. Sempre agregando, né? Nunca excluindo, né? Não, nunca. Às vezes a gente está muito bem e é acometido com alguma coisa, às vezes é alguma doença grave, mas poderia ser um acidente grave,
poderia ser a perda de um ente querido, poderia ser um luto inesperado, poderia ser uma empresa falindo, não importa, algo que a gente não está esperando. Na verdade, gente, a gente nunca está esperando nada. Na verdade, imagina, na verdade, naquele workshop de alegria da encarnação, o viver é uma espera. A gente entra num programa de que a gente não está presente, a gente fica só esperando morrer. E a gente nunca está presente com a vida, a gente está sempre um dia esperando morrer. Ou quando eu fizer isso, eu vou viver. Quando eu fizer aquilo, eu vou viver. Sempre esperando. Quando chega sexta-feira, né? Então, a gente não está esperando nada. Isso é uma mentira. A gente é criado a esperar. As coisas acontecem mesmo. Por isso, esteja presente em todos os momentos da sua vida. Se tiver um ser querido, beije esse ser querido todos os dias. Abrace, faça, não deixe para depois. Esteja presente, alegre, sempre. Assim você nunca vai estar trabalhando com o tal do eu não esperava, eu não sabia. A gente não vai saber mesmo, a gente nasce com o benefício do esquecimento. Gratidão enorme. Gratidão, ó, nossa, deixaram a nossa live, não nos derrubaram, hein? Passou de 1 hora. Passou de 1 hora? Passou. Eu não sei quem está aí, mas eu agradeço todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. E se a Isis tiver alguma dúvida, também eu estou à disposição. Ô, Lu, você deixa eu estar à disposição aqui, ou não? Então, a Lu me deixa aqui estar à disposição também. Então, tá tudo certo. Aí, ó, Lu liberou, então tá liberado. Tá liberado, boy. Fala um pouquinho, Marcelo, dos seus workshops para o pessoal que gostaria de né, introduzir mesmo nesse assunto mais profundamente, com escolhas reais, né? Certo, mais palpáveis, né? Isso. Isso. A gente está montando a agenda de janeiro ainda. Mas o que eu posso dizer é que nesse começo de ano vai ocorrer workshop de processos corporais da invocação da estupidez da sexualidade, que também é de empoderamento, e de atração magnética às energias sexuais. Para ninguém mais falar que tem o dedinho podre, né? Então. Aí, ó. Para quem tem dedo podre, já escuta aí quando que vai ser esse workshop? Dia 9. Dia 9 de janeiro. Dia 9 de janeiro. Esse é um. Mas a gente vai ter classe de barras, de Access. A gente vai ter... A gente já está tendo, né? Ontem teve um curso de mesa quântica estelar. No próximo domingo vai ter também de mesa quântica estelar. E vai ter outra turma também logo no início de janeiro, provavelmente, né? Hoje a gente soltou uma classe online de Access que chama Crie Mais Tempo, Mais Dinheiro e Mais Alegria, que é uma classe que quem fez, se tiver aí, pode falar. Se gostaram ou não gostaram. Se não modificou a realidade financeira dos negócios e da vida dela. Incrível, incrível. É uma das classes que eu mais gostei de Access. É só ferramenta energética, é uma atrás da outra. Expande muito, muito. Eu recomendo muito essa classe. E ela é online. Tem mais tempo. Ela é online, ela é via Zoom. A gente vai ter um projeto que era deste ano e que a gente adiou para agora no começo de janeiro, que é o do emagrecimento consciente. É um workshop da Academia da Expansão. Provavelmente vai ter o processo corporal de supressão de células de gordura, que esse é o que eu mais dou de todos. Vai ter classe de MTV-SS também, que você externou também interesse, né, Isis? Do MTV-SS. Vai ter muita coisa por aí, me ajuda aí, Lu. Vai ter mais classe online, né? Vai ter do quanto você está disposto a ser diferente. É uma classe de psicologia pragmática, de Access. O que mais? Vai ter Reiki 1, vai ter Reiki 2. Talvez na segunda.
Tá. Então vai ter bastante coisa. Sigam a Academia da Expansão aqui no Instagram, gente, que tem conteúdo todo dia, tá? Eles postam todo dia. É uma pitada de consciência diariamente. A Muito gente, interessante. a gente pretende, a gente sempre fala isso, mas a gente pretende entrar mais vezes para falar, né? Em mais Tem lives. canal no YouTube Tem canal no também, YouTube. que tem todas as coisas já estão gravadas lá, já tem bastante conteúdo. A Lu vai colocar aí o canal do YouTube, se quiser, o canal do YouTube e também o nosso Insta. E a gente também tem um grupo de Telegram fechado só para discutir e para pôr a nossa programação. E lá, se os workshops forem nossos da Academia da Expansão, para quem é membro do grupo, normalmente a gente dá alguma coisa, um desconto, uma promoção relâmpago. Canal do YouTube. Sim, tem um canal do YouTube recém-inaugurado. Ainda não trabalhado muito, mas recém-inaugurado. Tem algumas lives antigas nossas lá. O Academia da Expansão, que ela tá pondo, é o YouTube. Agora, o E Academia... aí o Instagram é esse que a gente está fazendo a live. É o Só clicar Academia... aí no... Olha, a Luana chegou cedo para amanhã. É brincadeira, Oi, Luana. Lu! Já chega. A Luana fez também a Alegria da Encarnação. Luana, você tem alguma dúvida? Que eu tô tirando dúvida sobre expansão de consciência. E o nosso Instagram é esse aí, o Academia Expansão Sentiu. E o grupo do Telegram, ou pede para Isis, que a Isis é membro, né? Sou, bom, um dos membros fundadores, pô. Eu quero dizer, não saiu, né? Não saiu Não, ainda. jamais. Então, então pode pedir pra gente, pode pedir para ela. Eu adorei estar com vocês. Adorei. Se ninguém tem mais dúvida, a audiência até que tem, né? Tem 14 pessoas, mas ninguém tem dúvida, eu vou embora. Aí, ó, gente, aproveitem, ó. O Marcelo tá aí ainda. Quem tem dúvida, manda dúvida. Quem tem dúvida sobre. Dúvida ou comentário, pode ser um comentário. Se não, me despeço. O Instagram tá gostando do nosso papo, porque não derrubaram a gente, ó. Eu acho que. Tem 1h12 Eu acho que eles de live. esticaram o tempo. Eu acho que eles esticaram. Eu não sei, mas acho que eles. Não, na live que eu fiz com a Lu semana passada, deu 30 segundos quando gravou 1 hora. Ah, se você puder gravar, depois você me fala. Ah, tá, vou deixar gravada. Vai ficar gravada aqui. Se vocês quiserem enviar também para pessoas que vocês acreditam que vai expandir a consciência, que vai ser contribuição, só encaminhar a live salva também. Oxê, é isso mesmo. Sheila, soltei a classe hoje, hein? De CRI mais tempo, mais dinheiro e mais alegria. Classe maravilhosa. E vai ter muita novidade por aí, hein? Segura nós. Segura nada, expande nós. Você tem alguma dúvida? Bota aí. Bota aí alguma dúvida antes que a Isis derrube a live. Sério mesmo, ninguém tem mais dúvida? Aí. Não? Então tá ok. Tá todo mundo com a consciência expandida. Gratidão e segue a gente no canal. Aí, ó, apareceu. Tentando explicar para a namorada. Tentando explicar para a namorada. Ó o Dani. O que é expansão da mente. Poderia resumir para ela ouvir? Espera aí que eu não entendi. Tentando explicar para a namorada o que é expansão da mente, poderia resumir para ela ouvir? Expansão da mente é quando... Expansão da consciência, né? É quando você consegue se autoconhecer a ponto de se perceber, você com você mesmo, você com relação aos outros e você com relação ao universo. Você não é mais aquele piloto automático e não está na zona de conforto. E traz empoderamento, traz leveza, você acaba vivendo na sua verdade. Você se vê como um ser criador da sua realidade. E não mais que a realidade cria você. Hashtag pronto, falei. Gratidão total, Marcelo, pelas explicações de tudo, pela a clareza e a lucidez que você traz para as perguntas das pessoas, as minhas, e só agradecer mesmo.
de Agora, verdade. eu que agradeço. Agora um dia, eu ou a Lu, a gente vai convidar você para uma live também. Ó, muito bom. Vamos falar de astrologia, porque para quem não sabe, né, hoje eu deixei para o Marcelo falar, mas eu também trabalho com autoconhecimento através da astrologia. Sou astróloga, quem quiser fazer autoconhecimento através do mapa natal, só me procurar também. Adorei, Manda um oizinho. adorei, Curtiu, Má? adorei, Foi bom? adorei, Bom saber que seu feedback é positivo. adorei. O meu amanhã. A Lu já vai falar com você já já, tá? Tá. Qualquer coisa, segue a gente. Grande beijo no coração de vocês, para quem não tem dúvida. E aí eu fico à disposição no direct ou em qualquer canal que a gente já colocou aí na live, tá bom? Pelo Insta, pelo YouTube. E quanto mais a gente consegue transformar a vida das pessoas e quanto mais a gente consegue ser uma inspiração até, a gente consegue expandir coletivamente isso. E a mudança é exponencial. É um erro a gente achar que só o mal que se espalha muito mais rápido que o bem. Não é, não. Expandir a consciência pode e um dia vai modificar esse inconsciente coletivo denso que a gente tem. Grande beijo. Muito bem. Gratidão. Um grande beijo. Gratidão para todo mundo que ficou até agora, para quem assistiu. E até a próxima live.